Se você já se perguntou qual é a sensação de andar sobre diamantes, vá direto para a cidade de Nördlingen, na Alemanha. Parece um típico vilarejo de conto de fadas com casas bonitas e telhados vermelhos, mas suas paredes e ruas são, na verdade, cravejadas com mais de 72 mil diamantes. Você precisará de um microscópio para vê-los, mas eles estão definitivamente lá. Quando as primeiras pessoas foram morar ali, por volta do século IX, elas tinham certeza de que estavam se estabelecendo em uma cratera vulcânica. E não sabiam que a pedra que estavam usando para a construção estava incrustada com milhões de minúsculos diamantes e que as origens da cratera eram de outro mundo. Um asteroide um pouco maior do que 800 metros de diâmetro atingiu nosso planeta há cerca de 14 milhões e meio de anos, no que hoje é a Baviera, e deixou uma cratera de 26 quilômetros de largura. O leito rochoso estava sob calor e pressão tão intensos que as bolhas de carbono em seu interior se transformaram em minúsculos diamantes em uma concentração como em nenhum outro lugar do mundo. Os habitantes locais não prestaram atenção em suas casas, construídas com o que restou do impacto do asteroide, que brilhavam ao nascer do Sol. Então, na década de 1960, 2 geólogos chegaram dos Estados Unidos, estudaram a paisagem à distância e notaram que ela não se parecia exatamente com uma cratera vulcânica. Após uma pesquisa mais aprofundada, eles perceberam que sua teoria de que a cratera foi moldada de cima para baixo e não de baixo para cima estava correta. Até tiveram que mudar os livros escolares após a descoberta para não ensinar errado aos alunos. Depois que a notícia se espalhou, a NASA se interessou e enviou seus astronautas da Apollo 14 e da Apollo 16 para visitar a cratera a fim de aprender sobre os tipos de rochas que encontrariam no espaço e quais delas valiam a pena trazer para casa. Uma amostra lunar que chegou em uma das missões está agora em exposição no museu local e os astronautas ainda o visitam. Os habitantes de lá, no entanto, estão tão acostumados a viver entre diamantes que nem sequer acham isso especial. A cidade australiana de Coober Pedy é conhecida como a capital mundial da Opala e existe completamente no subsolo. Tem até mesmo o primeiro hotel subterrâneo 4 estrelas do mundo. A razão pela qual as pessoas se estabeleceram nessa área foi para trabalhar em uma mina de opala. Naquela época, os mineiros mal conseguiam sobreviver sob o sol escaldante do deserto, então alguém decidiu colocar uma barraca diretamente na mina. Depois, ela se transformou em uma casa. Atualmente, Coober Pedy tem cerca de 2.500 residentes de diferentes países, aproximadamente 30 lojas, uma galeria de opalas, museus, um bar e outros edifícios, e é uma atração turística popular. Já Monawi, em Nebraska, nos Estados Unidos, tem uma prefeita, uma escrivã, uma tesoureira, uma bibliotecária, uma dona de taberna e uma bear woman. No entanto, a população é oficialmente de apenas uma habitante. Elsie Eiler tem feito todos esses trabalhos, pagando impostos para si mesma e votando nela para prefeita desde 2004. Na década de 1930, Monawi tinha uma população de 150 pessoas, mercearias e restaurantes. Quando as condições agrícolas pioraram, todos começaram a ir embora, família por família, até chegar a uma pessoa. Se você quiser economizar na construção de uma casa, procure uma propriedade na cidade espanhola de Setenio de las Bodegas. 3.000 habitantes vivem sob e nas laterais das montanhas de Cádiz e as utilizam como paredes e tetos naturais. Os primeiros colonos se mudaram para lá em tempos pré-históricos. As rochas mantêm as casas frescas no verão e quentes no inverno. Neft Dal Sari, no Azerbaijão, foi construída como uma plataforma de petróleo em 1940, diretamente no Mar Cáspio. Depois que descobriram ricos depósitos de petróleo, a cidade começou a crescer e agora é formada por uma rede de plataformas com cerca de 5.000 pessoas trabalhando e morando lá. Ela tem apartamentos, pontes, uma biblioteca, um centro comunitário e até um cinema. A vila japonesa de Nagoro tem um segundo nome não oficial: a Vila do Espantalho. As últimas crianças nasceram no local há mais de 20 anos. Oficialmente, há menos de 50 habitantes, mas parece completa graças aos 350 bonecos humanos em tamanho real. Quando uma mulher voltou de vez para lá em 2000 para cuidar do pai idoso, viu as ruas, lojas e escolas vazias. Para mudar a situação, ela e seus amigos começaram a fazer bonecos fofos para substituir os moradores. A cidade inteira de Whittier, no Alasca, vive sob o mesmo teto de um prédio de 14 andares de um antigo quartel.
São cerca de 220 pessoas que moram lá o ano todo, além de todas as lojas, uma delegacia de polícia, uma agência dos Correios, um hospital e uma igreja. A maioria trabalha com pesca comercial, recreação e turismo, ou com a balsa e a ferrovia do estado. A ideia por trás de ter tudo e todos em um só lugar é economizar dinheiro com aquecimento no clima sempre frio e permitir que as pessoas façam todos os seus negócios dentro de casa. Dessa forma, não precisam enfrentar os ventos insuportavelmente fortes. Há uma cidade em Svalbard, Noruega, chamada Longyearbyen, onde o sol se põe em 25 de outubro e não nasce novamente nos 4 meses seguintes. Quando ele aparece novamente na primavera, os habitantes locais se reúnem na escadaria de um antigo hospital para dar as boas-vindas e comemorar seu retorno. Depois, ele não se põe por mais de 4 meses. Isso acontece devido à forma como a Terra está inclinada em seu eixo. O Sol nasce e se põe apenas uma vez por ano nos polos Norte e Sul. Longyearbyen é a cidade mais setentrional do mundo, então é afetada por isso. Seus residentes ocasionalmente veem ursos polares e renas nas ruas e se locomovem em motos de neve. O vilarejo italiano de Viganella foi construído bem no fundo de um vale e no lado errado das montanhas. Elas projetam sombras enormes e privam o local do sol durante todo o inverno. Os habitantes locais viveram assim por séculos, até que um engenheiro decidiu construir um grande espelho no alto da encosta oposta da montanha. Ele é operado por um computador e reflete a luz na praça central de Viganella por pelo menos 6 horas por dia durante os meses mais escuros. Santa Cruz del Islote, na Colômbia, é uma das ilhas mais populosas do mundo, com cerca de 600 residentes em uma área de 2,5 acres. Os pescadores a construíram em uma plataforma de coral há mais de um século. Eles a escolheram devido à sua bela localização e à ausência de mosquitos. As famílias dos colonos originais estavam crescendo e a maioria nunca saiu dali. Você só encontrará pessoas com 6 sobrenomes diferentes morando lá. Quando a família precisa de mais espaço, basta acrescentar um andar extra a uma das cerca de 100 casas da cidade. Agora, ela tem uma escola, lojas, uma igreja e um restaurante. Não há trânsito, pois as ruas não são largas o suficiente para carros ou caminhões e as distâncias são perfeitamente percorríveis a pé. Ninguém tranca as portas porque todos se conhecem e nunca houve um único crime. Outro lugar onde as pessoas não trancam suas portas é o vilarejo de Shani Shingnapur, na Índia. De fato, as casas e até mesmo as lojas não têm portas, chaves e fechaduras, mas os moradores nunca se sentem inseguros. Eles acreditam que seu vilarejo está sob a proteção do deus Shani, que punirá qualquer um que tentar roubar algo. Uma lenda diz que há cerca de 300 anos, após uma chuva forte e uma enchente, os habitantes encontraram uma enorme rocha. Naquela mesma noite, o deus Shani apareceu nos sonhos do chefe do vilarejo e prometeu proteção se eles a mantivessem sem abrigo. A divindade viveria na rocha e supervisionaria o local. Quando o primeiro banco foi aberto, eles acrescentaram uma entrada de vidro e uma fechadura eletromagnética pouco visível com um controle remoto para respeitar a tradição. Se você estiver procurando o lugar mais descontraído do mundo, dê uma olhada em The Villages, na Flórida. Você não pode se mudar para lá a menos que haja pelo menos uma pessoa com mais de 55 anos em sua casa. Além disso, terá de deixar para trás qualquer pessoa com menos de 19 anos. O meio de transporte mais popular em The Villages é o carrinho de golfe. Há todos os tipos de atividades divertidas e gratuitas para os residentes, então está longe de ser entediante.